Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 11 do nosso segundo trimestre do ano de 2021. No vídeo de hoje falaremos sobre Numa Vida de Santidade. Esse é o tema da nossa lição de hoje. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é santidade, a respeito também da santidade com a mente, santidade com o corpo, também um pouquinho sobre palavra e oração. Mas antes de entrarmos em todos esses pontos, temos o nosso texto bíblico, que se encontra em Romanos, o capítulo 12, versículo do 1 e o 2, e também temos outro que se encontra em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 15 e o 16. Esses são os nossos dois textos bíblicos que a lição nos traz. Aqui também temos o nosso destaque da lição, que se encontra em Hebreus, o capítulo 12, o versículo 14, que diz assim: Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Aqui fala um pouquinho sobre estar sempre em comunhão com as pessoas e também se dedicar totalmente à obra de Deus. Senão ninguém o verá. Aqui temos outro versículo que eu estou trazendo que também fala um pouquinho sobre esse contexto, certo? Que se encontra em 2 Coríntios, o capítulo 7, o versículo 1, que diz assim: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que nos torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivemos uma vida completamente dedicada a Ele. Aqui também fala um pouquinho sobre se dedicar à obra de Deus também. Aí aqui temos a nossa introdução. Na lição de hoje temos uma introdução que vai falar um pouquinho sobre o que é santificação, dando um início no nosso assunto de hoje. Depois temos o nosso primeiro ponto que vai falar santidade com o corpo. O nosso terceiro ponto vai falar sobre santidade com a mente. E o nosso último ponto vai dizer palavra e oração. Temos 3 pontos nessa lição. A gente vai introduzir com a nossa introdução aqui, para a gente já ter um breve entendimento sobre o que a lição vai nos trazer. A santificação significa dedicação, separação ou consagração. Uma ideia de separação de tudo aquilo que nos impede de buscar a Deus e dedicarmos-lhe a nossa vida por inteiro a Ele. No contexto do Novo Testamento, santificar-se é separar-se do pecado com o objetivo de conservar-se para Deus, em adoração e prestação de um serviço amoroso e espontâneo ao próximo. Os pecados que enfrentamos ao longo da nossa vida cristã não são fáceis. Não por acaso, a pergunta surge na mente de qualquer crente: é possível ser santo num mundo profano? A Bíblia Sagrada não titubeia ao responder que não é possível. Como ela estimula uma vida de santidade, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Se quisermos ver a Deus, é preciso nos esforçar para viver uma vida de acordo com a vontade e os valores de Deus. Mas é claro que nos referimos à pessoa nascida do novo em Cristo Jesus, pois quem está imerso em pecado ainda não tem forças para fazer algumas coisas nesse sentido. Essa pessoa não pode salvar a si própria, nem a outras pessoas, porque pela graça sois salvos. A Bíblia diz que fomos santificados instantaneamente quando nos arrependemos do pecado e reconciliamos com Deus. Desde o momento que fomos salvos em Cristo e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados no pecado pela oferta que ele fez uma vez por todos do seu próprio corpo. Hebreus 10 e o 10. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, mas ao mesmo tempo o nosso Senhor espera de nós uma atitude concreta como crentes que somos, separar-se do que é ruim para dedicar-se a Deus. Sim, é possível ser santo em todo lugar. Aqui, nessa última parte, ela respondeu a pergunta que ele fez um pouquinho atrás sobre é possível ser santo no mundo profano, e aqui ele diz que é sim, é possível ser santo em todo lugar. Aqui, nessa nossa introdução, a gente entendeu um pouquinho sobre santificação, sobre o que é,
a entender um pouquinho do que é dedicação, ou melhor, também separação, se separar das coisas que não vão levar a lugar nenhum e se dedicar completamente à obra de Deus. Agora, entrando no nosso primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre santidade com o corpo. A gente vai entender um pouquinho sobre santidade com o corpo e com a mente. O primeiro é com o corpo, que diz assim: o tempo em que vivemos não é muito fácil. Se é garoto, sofre uma forte pressão dos colegas a perder a virgindade rapidamente ou apostar quem fica com mais meninas. E se é menina, a pressão é dos colegas para você ficar com certo número de rapazes. Mas a grande verdade é que tudo isso não tem fundamento algum. Simplesmente não é chegada a hora que você assumir determinados compromissos, mas é a hora de buscar a Deus de todo o coração e mente, respeitando o próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O seu corpo não é para os outros olharem ou tocarem neste momento da sua vida, mas para a glória de Deus. Por isso, tanto os meninos quanto meninas, ambos devem vestir-se e portar-se com decência, respeito e temor a Deus, vivendo sempre a sua glória. Esse daqui ele é bem pequenininho, é menor que a introdução, mas a gente já entende que devemos ter cuidado com o nosso corpo, pois ele é templo e morada do Espírito Santo. E devemos nos vestir e nos portarmos bem. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre santidade com a mente. O apóstolo Paulo certa vez escreveu: por último, meus irmãos, encham-se a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Graças a Deus, ninguém tem acesso à nossa mente. Pois se alguém o tivesse, quantas coisas saberia sobre o que se passa na nossa mente? Por isso, pedimos sempre perdão pelos nossos maus pensamentos. Se você alimentar sua mente com impurezas, pornografia, jogos violentos, malandragem, etc., o seu coração estará cheio de coisa que não presta e em nada te edificará. Vale a pena ir à contramão do círculo de colegas que querem ver pagando mico. Ao invés de pensar no que é ruim, pense no que é bom. Ao invés de pensar em vaia, pense no elogio. Ao invés de pensar em indigno, pense no digno. Em vez de pensar no falso, pense no verdadeiro. Em vez de pensar no desrespeito, pense no respeitoso. Em vez de errar, pense no correto. Em vez do impuro, imundo, pense no puro, cristalino. Em vez do desagradável, pense no agradável. Em vez do indecente, pense no decente, na ordem. Que a sua mente seja santa para a glória de Deus. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre santidade com a mente, porque muitas vezes estamos falando pornografias, muitas vezes falando malandragens, estamos jogando jogos violentos e acabamos deixando nosso coração com coisas ruins, com coisas que não vão agregar nada para o reino de Deus e muito menos para a gente, além de coisas ruins que podem até mesmo nos prejudicar. Então temos que ter cuidado isso e ter santidade com a mente também, não só com o corpo. Agora a gente vai falar um pouquinho no nosso último ponto sobre palavra e oração. Para consagrar sua vida ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, não há ferramentas melhores que a palavra e a oração. Separe um dia pela manhã para orar e ler a palavra. Aproveite como consequência desse objetivo para fazer um jejum. Você pode começar orando, entoando cânticos espirituais que te levem a adorar a Deus. Em seguida, leia a palavra, meditando em cada frase. Deixe a palavra de Deus penetrar seu coração e mente. Uma vida de santidade não acontece da noite para o dia, depende exclusivamente das pessoas que têm um propósito sublime com Deus. Nada melhor do que ter uma experiência a sós com Deus para saber o quanto Ele te ama e te quer bem. Reúna outros colegas adolescentes da sua igreja local para juntos orarem ao Deus poderoso, pedindo-lhe para
tocar em seus corações a fim de viver uma vida santa. Devemos colocar nossa necessidade diante de Deus, pois a santidade é o compromisso de todos os que tornaram-se membros do corpo de Cristo, batizaram-se e participam do pão e do cálice do Senhor. Cremos numa vida de santidade. Aqui a gente entendeu um pouquinho que melhor ferramenta para o crente não há melhores ferramentas como a palavra e a oração, porque muitas vezes não estamos nos sentindo muito bem, a gente vai orar, a gente lê a palavra, a gente já muda o nosso ânimo, então não tem nada melhor do que orar e ler a palavra do Senhor. Nessa lição a gente falou um pouquinho sobre santidade, a gente falou um pouquinho sobre santidade com o corpo, sobre o que é santificação, o que é separação com o corpo, com a mente, e um pouquinho também sobre palavra e oração. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais um vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!